Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 18 de novembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 14 do mês de Kislev, do ano 5782. Estamos a 73 dias do ano 5782. E por isso, nós temos aí diante de nós a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? De forma carinhosa nós chamamos gota de sabedoria, mas na realidade é uma verdadeira chuva de sabedoria para as nossas vidas, não é verdade? Então, né, a teu gosto, a teu critério, ou gota de sabedoria, ou chuva de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então vamos lá. Então o nosso Rebbe, ele fala conosco hoje da seguinte forma: cada palavra da Torá é uma história de sua vida, em todos os momentos da sua vida. Primeiro, Noach recebeu a ordem de entrar na arca. Depois, ele recebeu a ordem de sair da arca e entrar no mundo novo, pós-dilúvio. Você deve fazer duas coisas, ou seja, você deve fazer as duas coisas. Primeiro, entre em sua arca e depois saia dela e entre no mundo. Se a sua arca for real, então o mundo no qual você entrará não será o mesmo mundo que você terá acabado de deixar. Ou seja, o nosso Rebbe está mostrando para nós aqui que quando Deus deu a ordem para Noach, entre na arca, ele deixou atrás de si um mundo. Quando Deus novamente deu outra ordem para Noach, e dessa vez foi, saia da arca. Então Noach, com a sua família, saiu da arca e entrou num mundo novo, pós-dilúvio. Então, aqui o Rebbe quer mostrar para nós o seguinte, que nós precisamos fazer as duas coisas, entrar na arca e sair da arca. E se o nosso mundo realmente, né, melhor dizendo, se a nossa arca for real, verdadeira, então o mundo que voltaremos a entrar não será mais o mesmo que nós o deixamos quando entramos na arca. Então será um mundo diferente. Opa! Mas o dilúvio não veio. Como que eu vou entrar na arca e como eu vou sair da arca? Cadê o dilúvio para eu entrar na arca? É aí que mora a questão. É aí que está o X da questão. Como diz na linguagem matemática, né? Qual é o valor do X? E você tem que quebrar a cabeça para encontrar o valor do X, não é assim? Então, qual é o valor do X? O nosso Rebbe, ele traz de forma simples, sem complicações. Ou seja, nós vimos na aliá de ontem, aliás, nós vimos na chuva de sabedoria de ontem do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a arca. Lembra qual foi a palavra-chave para a arca ontem? Que além de significar arca, ela também significa palavra. Lembram da palavra no hebraico sobre a arca, que também significa palavra? Teiva. Teiva. Que significa arca e também pode significar palavra. E aí nós vimos o quê? Que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele disse, construa uma arca. E foi exatamente o quê? Estudo da Torá, com as 7 leis universais para nós não judeus,
mais as nossas tefilot, as nossas preces diárias. Esta é a nossa arca, Teivá. Então, na gota de sabedoria, ou chuva de sabedoria do Rebbe Menachem Mendel para hoje, nos fala sobre a ordem divina. Entra na arca e saia da arca. E se a sua arca for real, verdadeira, então o mundo que você deixou pouco antes de entrar na arca, e agora você está saindo da arca, então ele não será mais o mesmo. Por quê? Porque você será diferente. Então vamos traduzindo essa história. Ou seja, aplicando como o nosso Rebbe bem o disse e nos fala constantemente, trazendo a palavra da sabedoria para as nossas vidas, para a nossa realidade. Ou seja, quando encontramos a ordem, entra na arca, significa teivá, palavra. Nesse sentido é entrarmos no estudo diário da Torá, mais as 7 leis universais e mais as nossas preces diárias. Então, diariamente, temos estudo da Torá, mais 7 leis universais e mais as nossas preces diárias. Por isso, nós temos o nosso Sidur Bnei Noah, que foi compilado pelo nosso rabino Yaakov Gerenstad, a liderança Bnei Noah Brasil. Então, dentro desse aspecto, quando nós, por exemplo, neste momento em que nós estamos juntos no estudo da Torá, à tarde com a Torá, aqui, então nós saímos do mundo e nós entramos na arca, nós entramos na Teivá, estudo da Torá. Quem fez as suas preces da manhã também entrou na sua Teivá, na sua arca, palavra. A partir do momento que nós encerramos o nosso estudo diário da Torá, 7 leis universais e as preces diárias, então nós saímos da arca, nós saímos da presença divina através desta casa que nós construímos, a arca, palavra, vamos à presença divina. E quando saímos da presença divina, depois de abastecer realmente as nossas vidas com palavra da Torá, Teivá, 7 leis universais, palavra, prece diária. Aí nós saímos então da nossa Teivá, nós saímos da nossa arca. É a ordem divina. Entra e aí nós temos essa comunhão com Deus. Aí vem a ordem em seguida, saia. E aí então nós saímos, ou seja, nós encerramos estas atividades espirituais, nós encerramos os nossos serviços diários a Deus e nós saímos, ou seja, nós voltamos ao nosso mundo secular, o nosso mundo mundano. Nós voltamos a fazer aquilo que é pertinente às nossas vidas, trabalho, estudo secular, né? As atividades do nosso mundo físico, do nosso mundo materialista, né? Então agora quando nós saímos, então o mundo não pode ser o mesmo, porque é necessário que a nossa arca, a nossa teivá, a nossa comunhão com Deus tenha sido algo real, verdadeiro, sincero. Nesse aspecto é que nós saímos da arca e vamos para a nossa atividade secular do nosso dia a dia. Assim como Yaakov, ele protegeu a sua cabeça com as pedras quando ele pernoitou lá em Bet-El, significando que os seus braços e pernas estavam livres para entrar no mundo secular, no mundo mundano, mas com as suas atividades seculares, mas a sua cabeça, a sua mente, a sua consciência divina, ela estava bem protegida e nada iria tirar
realmente como diz, nada iria tirá-lo da presença divina e nem da obediência aos mandamentos de Deus, né? Então, por isso, é importante nós estarmos aqui para fazer o serviço divino, teivá. Nesse aspecto, o que o Rebbe quer mostrar mais para nós ainda? Se a sua arca é real, ele quer dizer o seguinte: se a sua palavra com Deus é real e verdadeira, então significa que, de fato, o seu serviço a Deus é real e verdadeiro. E então você estará no mundo, à semelhança de Yaakov, você estará no mundo secular agindo de uma forma em que tudo estará sob análise, avaliação, sob os olhos divinos em tudo que você fizer. Então, nesse aspecto, você estará fazendo aquilo que é do agrado de Hashem. Ok? Baruch Hashem. Edna, hoje nós estamos no 5º dia da semana e nós estamos no nosso 5º dia da leitura da Parashá semanal. E também estamos no 5º dia para o Shabat, que é a preparação para adentrarmos no sagrado dia do Shabat. Então, a nossa 5ª leitura hoje está no capítulo 34 de Bereshit, Gênesis, né? No capítulo 34, verso 1, até o capítulo 35, verso 11, é a nossa 5ª leitura de hoje. Então, com os comentários de Rashi, vamos lendo essa passagem aqui, né? E também nós vamos ver aí tudo aquilo que aconteceu com referência realmente a Diná e o porquê que aconteceu isso também, ok? Antes disso, nós queremos aqui compartilhar com vocês sobre hoje, 14 de Kislev, o casamento do Rebbe, né? O nosso irmão Roberto Freitas, lá do Distrito Federal, Brasília, né? Ele teve aí, né, a atenção, o carinho de compartilhar comigo, né, a respeito desta notícia, desta reflexão sobre o casamento do Rebbe. Então, vamos estar compartilhando essa questão que o Rabad traz para nós nessa data específica. Ou seja, o casamento do Rebbe, 14 de Kislev. O Rebbe encontrou o 6º Rebbe de Lubavitch, né? O nosso Rebbe, Menachem Mendel, encontrou com o 6º Rebbe, que é o Rabi Yosef Yitzhak Sneerson, em 1923, em Rostov, Rússia. E em 27 de novembro de 1928, casou-se com Haya Musiah, nascida em 1901, né? E o seu ocultamento aconteceu em 1988. Ela era a 2ª filha do Rabi Yosef Yitzhak. A Rebetzin é lembrada pela sua excepcional erudição, embora fosse de comportamento compassivo, humilde e despretensioso. Também dentro desse aspecto aqui, é até oportuno lembrarmos realmente da Rebetzin Haya Musiah, né, a esposa do nosso Rebbe Menachem Mendel, que o seu exemplo de vida, né, realmente é um exemplo que todas as mulheres judias e todas as Batinoar, né, precisam ter também como um exemplo a ser seguido, né? E a questão da Diná hoje, que nós vamos ver aqui na nossa aliá, na nossa 5ª aliá, né? Realmente uma coisinha, né, que faltou para Diná no seu aspecto, aí, na sua atitude, né? Que seria realmente assim,
ser mais um pouco recatada para não chamar a atenção do príncipe Shechem, e acontecer o que aconteceu, que nós vamos ver daqui a pouco aqui. Então, a esposa do nosso Rebbe Menachem Mendel, a Rebetzin Chaya Musiá, de excepcional erudição, comportamento compassivo, humilde e despretensioso. O casamento foi realizado em Varsóvia, na Polônia, na terça-feira do dia 14 de Kislev, do ano 1928. Centenas de Hassidim do Rabat de Varsóvia e das áreas polonesas, da Lituânia, da Rússia branca, compareceram, além de renomados rebes e eruditos pelo mundo afora. Logo após o casamento, o Rebbe mandou o jovem casal viver em Berlim, onde a capital intelectual da Europa Ocidental, onde o Rabbi Menachem Mendel devia passar parte do seu tempo estudando em famosos centros de estudos, e acabou matriculando-se na Universidade de Berlim. Rabbi Yosef Ber Soloveitchik também encontrava-se em Berlim naquela época, e os dois passaram muito tempo juntos em estudos gerais e talmúdicos. O Rabbi Soloveitchik relembra que o Rebbe trazia um volume do Talmud ou outros textos da Torá em suas palestras e o colocava dentro do livro de textos. Certa vez, um dos professores ficou aborrecido pela aparente falta de atenção do Rebbe e no meio da palestra, acreditando que o Rebbe estava desatento, estava voando por aí afora, né? Então, o professor, de forma educadamente, perguntou para o Rebbe: pode repetir uma palavra daquilo que eu disse? Ou seja, o professor pediu apenas para ele repetir uma palavra, achando que ele estava muito longe dali, muito longe da sala de aula, né? Então, humildemente, o Rebbe, ele levantou-se e repetiu toda a palestra até aquele ponto, inteiramente, palavra por palavra. Ele repetiu a palestra do professor. Então, embora o Rebbe passasse a maior parte de seu tempo em Paris, envolvido nos estudos, também deu muitas aulas. Eliyahu Reichmann lembra-se que quando jovem assistiu diariamente a aula de Talmud dada pelo Rebbe. Uma vez ele e outro aluno perceberam que o Rebbe tinha citado uma passagem de modo ligeiramente diferente do que aparecia no texto. Depois que a aula terminou, foram à estante do Rebbe para conferir o texto do Talmud que ele usara. Talvez tivesse uma versão diferente, quem sabe? Para sua surpresa, viram que o Rebbe tinha usado um tratado completamente diferente. Havia uma escassez de textos e vários alunos tinham que estudar usando o mesmo volume. A fim de deixar um texto adicional disponível para os alunos, o Rebbe tinha citado as passagens de cor. E para esconder o problema dos alunos, o Rebbe fingira usar um livro com outro tratado. Então o Rebbe, para não deixar os alunos em calça justa, como diz o outro, ele apenas estava ali usando um livro para que os alunos não se sentissem assim inferiorizados ou coisas semelhantes. Então ele, para esconder esse problema, a falta de opção, de mais literatura para poder, de fato, estudar mais do que um pensamento, então ele fingir usar um livro com outro tratado. Então essa é a questão do nosso Rebbe Menachem Mendel, que realmente a sua sabedoria é algo excepcional até os dias de hoje. E no caso específico aqui, o casamento do nosso Rebbe Menachem Mendel, no dia 14 de Kislev, com a filha do Rebbe anterior, Yosef Yitzhak Snerson, o sexto Rebbe. E o nosso Rebbe Menachem Mendel é o sétimo e o último
Rebbe, né? Então ele casou-se com a Rebetzin Hayá Musiá, ok? Baruch Hashem, né? Por essa data aí, em memória aos nossos queridos, ok? Shalom, shalom a Miriam Barros, né? De Brasília, a Donária, lá de Portugal, Lisboa, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, nossa região de Bauru, o Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, a Malu, Distrito Federal, né, lá de Brasília, Baruch Hashem. Também, né, um shalom aqui para o Adão Faustino Costa, a Raquel Araújo, a Yaritza Verônica, Silas Silva, José Antônio da Silva, Hamilton José Bairros, a Cristina Batista, o Alexandre Félix, Rosa Maria Simplício de Farias, a Calaça Maria, a Elizabeth Lobo, Shemuel Ioná Belchior, Israel Arcanjo, Haron Israel, né? Haron Israel, lá da cidade, né, de Elizabeth, na Nova Jersey, Estados Unidos. Shalom ao amado, família e comunidade. A Rosângela Lima, Baruch Hashem, né? São o nosso shalom da tarde de hoje, ok? Graças a Hashem. Vamos em frente? Que a nossa caminhada, a nossa jornada, ela é cheia de desafios. Um deles é exatamente a nossa quinta aliá, né? Do capítulo 34 até o capítulo 35, verso 11, com os comentários de Rashi, né? Então nos fala da seguinte forma, né? Nós estamos aqui naquele momento em que Yaakov, ele se detém, né, ali nas proximidades de Shechem. Era para ele ficar apenas, né, pouco tempo ali, mas ele acabou ficando 1 ano e meio, se estendeu a sua estadia ali, ou seja, a Torá escrita, ela traz o termo, né, demorou. Isso é de muito peso, fazer uma reflexão sobre isso. Ele demorou, certo? Então no verão ele construiu, né, tendas para a sua família, para os seus rebanhos. Chegou o inverno, ele fez novas tendas reforçadas por causa do verão e também para os seus rebanhos, né? Então, nesse aspecto aqui, nós temos, de fato, 3 situações. Demorou, tendas para o verão, tendas para o inverno, né? Então, demorou. Ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha um pacto a cumprir e ele não poderia demorar. Ele acabou demorando. E por ele ter demorado, é um incidente que nós vamos ver com Diná agora, certo? Então isso mostra que se Yaakov ele tivesse se apressado em cumprir a sua parte no pacto, né, Diná não teria que passar pelo que passou, sequestro e abuso, ok? Nesse aspecto aí, o que nós temos para aprender pelos nossos comentaristas é exatamente a questão: se você tem algo a fazer para o eterno, não demore. Pode causar danos a você, à sua família, aos seus negócios e etc. e tal. Por isso que quando nós temos para nós os nossos 5 alicerces, Techuvá, retorno para um verdadeiro e real arrependimento ao eterno, temos a Tefilá, preces diárias, temos o estudo da Torá diariamente, as 7 leis universais diariamente, e nós temos a nossa Tzedakah, que é fazer doações, ofertas, dízimos e tudo concernente dentro desse aspecto. Então nós temos 5 bases aqui para o nosso viver diário, e isso nós não podemos demorar para fazer. Nós precisamos aplicar o nosso dia a dia realmente no serviço a Hashem. Porque essas 5 bases e 5 alicerces estão conectados ao nosso serviço a Deus. Ah, vou deixar para depois, vou deixar para amanhã, né? Não.
tudo isso daí engloba o nosso sacrifício diário, o auto-sacrifício diário. Assim como havia os sacrifícios no templo, diário, o nosso auto-sacrifício. Voltou o sinal, Baruch Hashem. Tudo bem por aí, pessoal? A nossa região, graças a Deus, está chovendo. Tem aí um pouco de raios, trovões, e então às vezes o sinal deve estar, né, oscilando aí, ok? Vamos em frente? Então, nesse aspecto aí, nós temos essas cinco bases, esses 5 alicerces para a nossa vida diária, para que nós possamos, de fato, estarmos aplicando a nossa vida diária no serviço a Deus. Então, demorou, Iacov demorou, significa que nós não podemos demorar para poder fazer o que temos que fazer, certo? Então, se eu preciso fazer minha techuvá hoje, eu tenho que fazer, não posso esperar para amanhã. As preces diárias, eu não posso deixar a de hoje para amanhã e acumular de hoje para amanhã, não tem mais como. O estudo da Torá vai no mesmo prisma. Aprender e refletir sobre as 7 leis universais, a mesma coisa. A de Sedaká é a mesma coisa. Elas são elos que estão ligados, né? E não podem se partir. Precisa ser um conjunto só e em frente, em marcha. A nossa jornada, ela não pode criar um vácuo. Lembram que nós aprendemos com o nosso Rebbe Menachem Mendel, nessas gotas ou chuvas de sabedoria da parte dele para conosco, certo? Em que o buraco negro, ele engole as estrelas que tem luz, e ele traz para si, para o buraco negro, né, o famoso buraco negro, no espaço sideral, apagando as luzes das estrelas, né? Então isso significa que nós não podemos deixar que crie-se esse vácuo, esse buraco negro, para apagar a luz de Hashem que está em nós. Então, sejamos teimosos em fazer aquilo que é bom, corretamente, ok? Né? A má teimosia não serve para nada, a não ser para danos pessoais, ok? Então, essa é a questão, né? Então, demorou. Depois temos as casas construídas, né, que Iacov fez no verão. E depois ele fez um reforço das casas no inverno, né? Então, primeiramente, no sentido literal da palavra, né, o verão, mais ou menos, mais tranquilo no sentido de não haver tempestades, vamos assim dizer. Então, mais aquele calor. Então, ele construiu as tendas para abrigar a família, né, e automaticamente os seus gados, por causa do intenso calor, né? E o calor, né, ele fez essa ideia e se abrigou, ok? O ensinamento aí é exatamente no sentido de que o calor das paixões, o calor do nosso eu, né, do nosso egocentrismo, o calor de procurar satisfazer a minha vontade, então ele criou tendas, né, para se abrigar disso daí. Então, tendas nós já vimos, teivá, arca, palavra, que está conectada exatamente à nossa comunhão, o nosso serviço diário com Deus. Então, ele fez essa questão para que a sua consciência divina não fosse afetada. Depois veio o inverno. O inverno são aquelas provas terríveis, né, em que realmente traz muito temor, né? Medo, vamos usar a palavra certa, muito medo, pode trazer horror. Você coloca isso dentro desses 2 anos de pandemia, esse inverno, espiritualmente falando, que o mundo está passando, que o nosso país está passando aí, e vem vindo mais ameaças pela frente, né? Então é um caso realmente complicado, né? Porque você veja bem, tem um bicho aí que estava dentro de um determinado laboratório de segurança máxima. Segurança máxima. E escapou.
estava numa casa de segurança máxima e escapou. E aí o que te garante? Que essa fantasia que se coloca na cara tem eficácia? Ela tem segurança máxima? Já parou para pensar nisso? Hã? E outras coisas mais dentro disso daí. Então o inverno, ele é ameaçador para trazer medo, pavor, destruição e morte. E aí ele reforçou as tendas. Ou seja, a nossa consciência divina, exatamente neste inverno, ela precisa ser reforçada. Senão você cai nas lábias dos perversos que estão comandando esse sistema aí fora, hein? Então, precisamos de um reforço no inverno. É esse período que nós estamos passando nesses últimos 2 anos, praticamente, né? Então, é reforçar o nosso serviço a Deus. Porque a realidade é uma só, amados. Se o bicho escapou de um lugar, de uma casa de segurança máxima e voou para os 4 cantos do mundo, onde que você acha que tem segurança? Ficar trancado em casa até esperar o pulmão, o remédio A, B ou C? Ou a sua confiança em Deus é a chave para te proteger, te dar a sabedoria devida e o discernimento devido para saber o caminho que deve andar. Entendeu? Iacove, ele deu uma, como vamos dizer assim, ele deu uma vacilada nesse discernimento, a falha, né? Iacove nunca pecou, ok? Era chamado e é considerado um tzadik literalmente. E os tzadik, eles não pecam, que significa assim, pecam por livre e espontânea vontade porque quer pecar. Então o tzadik, ele comete falhas, esta é a realidade. Então, Iacove, ele deu essa falhada e veio as consequências. Então, o aprendizado que nós temos aqui, né, a casa para o verão e para o inverno, é que nós não podemos vacilar na nossa consciência divina. O que não nos falta do mundo presente são informações negativas, são informações negacionistas para que nós venhamos perder a consciência divina e não confiar em Deus, que é a chave de todas as soluções para a vida do ser humano e para o mundo. E é isso que nós precisamos nos revestir e ir em frente dessa forma, confiança em Deus. E aí nós veremos, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel em outras gotas de sabedoria, e aí os milagres acontecem diariamente. Você vai vendo, você vai experimentando, mas não deixe cair na rotina, porque aí você já não vê mais os milagres acontecendo na tua vida. Ok? Então, essa são a nossa sinopse para podermos entrar aqui na questão da violação de Diná, a partir do capítulo 34, com os comentários de Irash, que nos diz assim: Diná era filha de Leia, que Leia dera a luz para Iacove. Diná era filha de Leia não só no sentido biológico, mas também no sentido moral. Ela herdara a disposição da mãe para aventurar-se fora da segurança de sua tenda, com propósitos santos e honrados. Confiante em sua capacidade de influenciar positivamente os outros, embora fosse apenas uma menina de 10 anos, na época, ela saiu para observar as moças daquela região, a fim de convencê-las a adotar o comportamento íntegro da família dela, né? Só abrindo um parênteses aí, né?
No caso aqui específico, né, Diná tinha 10 anos, como fala aqui os comentários de Rashi. As mulheres, né, as moças daquela época, elas não tinham um desenvolvimento biológico como se tem nos dias da atualidade aí, ok? De uns bons tempos para cá, né? Então, nos tempos, né, dos nossos patriarcas, as nossas matriarcas, né, tanto os meninos como as meninas, eles tinham um desenvolvimento biológico muito rápido, o amadurecimento físico era muito rápido, né? Então, apesar de falar da idade de 10 anos, né, ela era uma moça literalmente bem formada, ok? Porque assim era naqueles tempos. Depois, né, a vida humana ela passou a ter pouca longevidade, né? Então também aí as coisas foram acontecendo da forma que nós conhecemos atualmente, ok? Verso 2, mas Sherem, filho de Hamor, o Rivita, que era o chefe da região, viu-a, tomou-a, estuprou-a e abusou dela carnalmente, de outras maneiras também. Sem querer, ele afeiçoou-se a Diná, filha de Yaakov. Ele amou a moça e falou a ela com a esperança de conquistar o coração da moça, dizendo: olha quantas moedas ornamentadas teu pai gastou só para comprar um pequeno pedaço de terra. Se casares comigo, a cidade inteira e seus arredores te pertencerão automaticamente, sem nenhum esforço. Sherem, assim, chamou a Hamor, seu pai: toma esta menina para mim como mulher. Ora, Yaakov ouviu que Sherem desonrara a sua filha Diná. Seus filhos estavam no campo com o seu gado. Então Yaakov ficou quieto até a volta dos seus filhos. Nesse interim, Hamor, pai de Sherem, foi a Yaakov para falar com ele. Os filhos de Yaakov voltaram do campo quando ouviram o que Sherem tinha feito a Diná. Os homens, irmãos dela, afligiram-se e enfureceram-se profundamente, pois Sherem cometera uma afronta a seu pai Yaakov, a seu pai Israel, estuprando a irmã deles, filha de Yaakov. Tal coisa era considerada socialmente e legalmente tabu, desde que a humanidade coletivamente repudiara as relações carnais ilícitas, em consequência do dilúvio, e tornara esses atos um crime capital. Ou seja, após dilúvio, né, questão de sequestro e estupro, após o dilúvio, isso era considerado crime e a pena era a pena capital, que significa morte. A sentença era morte, certo? Então, desde o dilúvio, essa é a realidade, certo? Essa é a realidade, né? Então, você vê aí que realmente, apesar de certos segmentos ideológicos que tem por aí, né, que fala que, por exemplo, né, o pedófilo, ele é um doente, precisa de tratamento, né, e que ele não pode ser julgado pelos seus crimes de pedofilia. E então essa ideologia protege esses tipos de coisa, né? Que não é crime pedofilia, não é crime estupro, né? Não é crime sequestro, etc. e tal. Como diz aí um determinado segmento ideológico, né? Que fala que são vítimas da sociedade, né? Mas eles não estão comendo nem estrume e também eles não estão rasgando, né, notas de 100 e 200 reais, né? Muito pelo contrário, o que mais querem é dinheiro também, né? Então, quer dizer, coitadinhos, opa, vamos com calma aí, certo? Louco é aquele que realmente se alimenta de estrumes e dinheiro ele rasga. Não o dinheiro dos outros, o dinheiro dele, certo? Porque rasgar o dinheiro dos outros também é fácil, né? Ah, eu sou louco, eu pego o dinheiro seu e rasgo. Também é fácil dar uma de louco assim, né? Rasgar o dinheiro dos outros. Agora, vamos ver o louco aí que pega o seu salário mensal aí, pega ele, rasga, queima e fica sem um centavo. É louco? Então, por aí afora vai. Então, desde o dilúvio, realmente, esses
crimes, né, e práticas ilícitas têm a sua pena capital. E nesse sentido, tanto o rei, né, de Xerém, o senhor de Xerém, como todos os varões do domínio, né, de Hamor, melhor dizendo, né, que é o pai de Xerém, que a cidade leva o nome do filho. Então todos foram coniventes, porque ninguém protestou, todos calaram-se. Então aí nós estamos vendo outra realidade para os nossos dias, né? Crimes acontecendo, corrupções acontecendo, né? E as pessoas defendendo corruptos e acusando quem não é corrupto. Nós estamos vivenciando dias em que a verdade não é defendida como deveria ser, mas é acusada de mentira. E a mentira, ela é elogiada como se fosse verdade. São os dias que nós estamos vivendo aí, né? Então, esse daí é um outro aspecto que nós precisamos estar refletindo sobre essa realidade. Ou seja, tanto o pai de Xerém, Hamor, como todos os varões ali do domínio de Hamor, todos eles foram coniventes com Xerém. Portanto, todos eles estavam debaixo da mesma sentença, pena capital, que Xerém estava, por ter sequestrado e estuprado Diná. Porque ninguém protestou, nem o próprio pai de Xerém. Portanto, todos estavam debaixo da mesma sentença. Ou seja, calaram-se, tornaram-se cúmplices do crime, tornaram-se coautores do crime. Então é a mesma coisa hoje, amados. Se você diz que crê no único Deus, que você é um monoteísta com fundamento judaico, com orientação rabínica, que a Torá e as 7 leis universais é de fato a sua regra de fé e prática, por assim dizer, então você não pode, de forma alguma, né, estar aí apoiando ideologias, partidos políticos que defendem a mentira como verdade e a verdade como mentira. Que defende o socialismo e o comunismo como realmente um sistema, entre aspas, perfeito para ser aplicado aqui no nosso país, sendo que não deu certo em lugar nenhum. Vai dar aqui? É piada, né? Então, se você acredita nessas piadas, tenha certeza de uma coisa: a sua consciência divina está contaminada, tem vírus aí. Você precisa eliminar o vírus, senão a tua cacholinha vai apodrecer e não é bom. Então, nós vemos aí essa realidade aí. Então, dessa forma, Hamor, né, foi e conversou com Iacove pedindo a mão da Diná em casamento para o seu filho. Depois de toda a bagaceira que fez, né, depois de ter feito de forma tão destrutiva a forma que ele fez, sequestrou e estuprou, agora vai pedir a mão em casamento de Diná, né? A humilhação, o vexame, né? E por aí afora vai a situação, né? Hoje em dia, por exemplo, existe aí o direito das mulheres, não violência à mulher, e etc. Se você vê alguma coisa nesse sentido, denuncie, patati e patatá, né? É o que nós vemos. Mas depende, porque tem mulheres que estão sendo aí realmente agredidas e abusadas, mas porque ela defende verdade como verdade e mentira como mentira, então essas tal de ONGs e esses grupos aí ideológicos, eles ignoram completamente, né? E aí falam que essas mulheres, né, bem feito para elas. Agora, quando a vítima, entre aspas, aí, né, é do mesmo segmento ideológico, aí então o mundo vem abaixo, né? Então aí soam-se todas as cornetas, né? Miram-se todos os canhões em direção ao agressor. Por quê? Porque ela é uma vítima, né? Ela faz parte da mesma ideologia, etc. e tal, né? Ou seja, 2 pesos e 2 medidas, e não é para ser assim.
Vítima é vítima. Ponto final, acabou. Né? Independe o seu pensamento ideológico, isso não é a questão. A vítima é vítima, ponto final. Infelizmente, esses tipos de segmentos ideológicos não conseguem compreender isto aí, ok? Então, Shem disse ao pai, né, e aos irmãos, né, ao pai Yaakov e aos irmãos de Diná, né, o verso 11, eu vos darei e tudo o que me disserdes para dar como dote darei. Então, assim, pedi-me um valor excessivamente alto pelo dote que estipulareis no contrato nupcial e pelos presentes, e eu darei tanto quanto me disserdes, mas dai-me a moça por mulher. Quando responderam a Shem e a seu pai, Hamor, os filhos de Yaakov, falaram astuciosamente, pois ele havia desonrado a sua irmã Diná. Então eles disseram, não podemos fazer tal coisa, dar nossa irmã a um homem incircunciso. Por isso seria considerado uma vergonha para nós. De fato, quando alguém de nosso povo deseja insultar um indivíduo, chama-o de incircunciso, ou filho de pai incircunciso. Portanto, só daremos o nosso consentimento com essa condição, que sejais como nós nesse aspecto, todo homem entre vós seja circuncidado. Então nos aparentaremos convosco como propusestes, isto é, inteiramente ao nosso critério. Nós vos daremos nossas filhas e tomaremos vossas filhas para nós, habitaremos convosco e nos tornaremos uma só nação. Porém, se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos nossa filha e partiremos, né? Suas exigências parecem aceitáveis, disse Hamor e a Shem, filho de Hamor, né? O jovem não tardou a executar a coisa, pois desejava a filha de Yaakov, e ele era a pessoa mais respeitada da casa de seu pai. Hamor então foi com Shem, seu filho, ao portão de sua cidade, e eles assim falaram aos homens de sua cidade. Esses homens estão totalmente em paz conosco, que habitem na terra e comerciem nela, pois a terra tem amplo espaço para eles, né? A oferta em nossa terra excede a demanda, de modo que autorizá-los a morar e negociar aqui não afetará adversamente a nossa economia, né? Então, nós tomaremos suas filhas por mulheres e daremos nossas filhas a eles, ao nosso critério, em ambos os casos. Lembrem que os filhos de Yaakov disseram de acordo com o nosso procedimento, né? De acordo com a nossa decisão. Aqui já Hamor está dizendo no sentido de segundo os nossos critérios. Então, Hamor, na verdade, não estava pensando em respeitar todos os regramentos dos filhos de Yaakov, né? Então, vamos dizer assim, vamos dar uma de que estamos concordando, mas depois de tudo estipulado, aí nós damos o golpe, né? Então, olha o golpe. Então, era isso que Hamor estava se preparando também. Verso 22 do capítulo 34. Porém, só com essa condição esses homens consentirão em habitar conosco, para nos tornarmos uma nação, que todo homem entre nós seja circuncidado, assim como eles são circuncidados. Afinal, quando eles residirem entre nós, seu gado, suas posses e todos os seus animais vão passar a ser nosso. Somente concordemos com sua condição e eles viverão entre nós. Mais uma vez, Hamor, pai de Shem, está aí mostrando o objetivo deles é tirar tudo dos filhos de Yaakov, né? Tirar tudo das posses de Yaakov. Então tudo deles serão nós. Todas as pessoas que saíram ao portão da cidade de Hamor escutaram ele e o seu filho e todos os homens que passaram pelo portão de sua cidade se deixaram circuncidar. Então todos os homens da cidade de Shem e
e adjacentes foram circuncidados. No terceiro dia após a sua circuncisão, quando os rivitas estavam doloridos, 2 filhos de Jacob, Shimão e Levi, tomaram cada um a sua espada. Eles agiram como irmãos leais de Diná, arriscando a vida por ela. Por quê? Porque ela continuava prisioneira de Shehem. Ela continuava lá no lugar lá em que Shehem colocou ela lá, no cativeiro, e lá ela ficou. Eles não devolveram a irmã. Ele continuou com ela lá no cativeiro dele. E ele continuou lá servindo-se dela. Então, por isso que a Torá escrita expressa dessa forma aqui, com os comentários de Rashi, né? Que eles agiram como irmãos leais de Diná, arriscando a vida por ela, mas sem antes consultar seu pai, né? Eles não consultaram o pai Jacob, o que eles iam fazer e se eles poderiam fazer. Eles lançaram-se sobre a cidade, confiantes em sua capacidade de vencer os homens, em primeiro lugar por causa da fraqueza e da dor dos rivitas, em resultado da circuncisão, e em segundo lugar pelo método de Jacob, seu pai, e mataram todo o homem. Ou seja, quando a Torá escrita diz que Shimão e Levi mataram todo o homem no singular, significa que eles mataram todos os homens como se fosse um só. Entendeu? Eles entraram na cidade, e não teve um que escapou da lâmina das suas espadas, até resgatar Diná e levar embora. Certo? Então por isso fala, mataram todo o homem, ou seja, todas as centenas de homens ou milhares de homens que ali haviam, eles mataram como se fosse um homem só. Pá! Tchau! Também mataram Ramor e seu filho Shehem, nem eles escaparam. Ao fio da espada, e tomaram Diná da casa de Shehem e saíram. Quando foram resgatar Diná, eles a encontraram agonizando de vergonha pelo que lhe tinha sido feito e temerosa de que, consequentemente, ninguém quisesse desposá-la. Nesse momento, Shimão, nos fala os comentaristas, entre eles Rashi, prometeu que se casaria com ela, e foi só com essa condição que ela consentiu em ser resgatada. Ou seja, então Shimão disse para ela, vamos para casa, não tenha motivos de vergonha, eu vou desposar você, você será a minha esposa. Então ela retornou para a casa do pai, e Shimão casa com ela, e ela tem o status de mulher casada e não mulher rejeitada. E segundo os nossos sábios falam que ela teve esse status, né? E que que Shimão nunca teve um contato íntimo com Diná. Ele continuou respeitando-a como irmã, mas ele casou com ela para ter o status de mulher casada e honrada. Por isso que ela retorna junto com eles, ok? Isso é um amor muito, muito altruísta. Quando os 2 irmãos então atacaram a cidade de Shehem, Jacob tomou sua espada, seu arco, e postou-se à entrada da cidade, de prontidão para proteger seus filhos, caso algum dos aliados da população local fosse prestar-lhe apoio. Os filhos de Jacob foram para despojar os mortos de suas possessões e saquearam a cidade que desonrara a sua irmã. Eles tomaram dos rivitas os rebanhos, gados, jumentos e tudo o mais que havia na cidade e no campo. Eles se apossaram de todo o seu dinheiro e capturaram todas as suas crianças e mulheres e saquearam todas as casas, tudo nas casas. Apesar da vitória, Jacob disse a Shimão e Levi, vós tiraste minha paz de espírito, tomando-me odioso entre os habitantes do lugar, isto é, os canaanitas e os perezitas. Até hoje, eles não nos percebiam como uma ameaça,
pois embora soubessem da promessa de Deus de dar-nos esta terra, pressupunham que não tentaríamos expulsá-los até que nos multiplicássemos suficientemente e nos transformássemos em uma nação, porque foi assim que Deus formulou a sua bênção. Contudo, agora que eles viram que vós dois vos encarregaste de punir a cidade inteira sozinhos, em vez de deixar o caso para as autoridades legais regionais, temo que nos ataquem, e eu tenho apenas poucas pessoas do meu lado. Se agora eles se unirem contra mim para atacar-me, serei destruído com a minha família. A isso Shimon e Levi responderam: que opção tínhamos? Haveria alguém de poder tratar nossa irmã como se ela fosse uma prostituta, que não mostra discriminação em suas relações carnais? Então, dessa forma, Shimon e Levi responderam, né, ao seu pai Iacove diante desta alegação dele, né? E uma outra questão aqui, né, antes de entrarmos no capítulo 35, que agora nós vamos entrar no capítulo 35, onde Jacó volta para Bet-El, né? E então aqui outra coisa é que, apesar dos temores, né, de Iacove, nenhuma nação ousou atacar Iacove e a sua família, né? Eles permaneceram com temor aos céus. Eles sabiam muito bem quem estava com Iacove e a sua família. Então eles, cada um ficou no seu quadrado, bonitinho. Tá bom? Então a resposta de Shimon e Levi também fala aqui, né? Como poderia alguém tratar a nossa irmã como se fosse uma prostituta e não fizéssemos nada? É isso daí. Capítulo 35, né, o nosso momento final da nossa aliada de hoje, do verso 1 ao verso 11, onde Iacove volta a Bet-El. Então Deus disse a Iacove: tua filha Diná foi raptada e estuprada como castigo, porque a escondeste de Esav e tardaste a cumprir tua promessa de oferecer sacrifícios a mim, quando retornasses a Canaã. Portanto, levanta-te, sobe a Bet-El e habita lá, e faz ali um altar para Deus, que te apareceu quando fugias de teu irmão Esav. Iacove disse aos membros de sua casa e todos os que estavam com ele: removei os ídolos que tomaste como espólio dos não-judeus em Shechem, e que estão agora em vossa posse. Purificai-vos ritualmente, imergindo-vos, porque entrastes em contato com esses ídolos. E se estiverdes usando roupas tomadas de Shechem, mudai vossas roupas, sem falta. Se elas possuírem qualquer imagem ou decoração idólatra, despojai completamente. Era para destruir todo ídolo, queimar todo e qualquer objeto idólatra. Então nos levantaremos e subiremos a Bet-El, e ali farei um altar para Deus, que sempre me respondeu no momento de minha aflição. Ou seja, diante de todas essas circunstâncias, né, Iacove sentiu o peso da sua culpa, da sua falha, né? Foi exatamente o que escondeu Diná de Esav, que Diná tinha todos os atributos espirituais e méritos para poder realmente fazer com que Esav fizesse a verdadeira techuvá, o retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. E pela segunda falha, que ele tardou, ele demorou demais ali, próximo de Shechem. Ele ficou tempo demais ali, né? Então, nesse aspecto aqui, nós precisamos compreender essa realidade. Eu não posso, de forma alguma, demorar em fazer a vontade divina. Então, o que você tem que fazer hoje para Hashem, faça-o. Não te demores. Faça-o imediatamente, antes do pôr do sol. Aquilo que você precisa se dedicar a fazer, aquilo que você mesmo que venha usar Bli Neder, não é uma promessa,
mas você expressou alguma coisa, e mesmo ao dizer Blineder, não é uma promessa, mas você tem a oportunidade de o fazer, faça-o. Não fique retardando, né? Apesar que nós sabemos que precisamos aí, né, usar essa expressão, né, Blineder, não é uma promessa, porque se eu fizer a promessa eu tenho que executá-la de qualquer jeito. Então não é uma promessa, e muitas vezes nós usamos o Blineder como um amuleto da sorte, ou então como amuleto e muleta, né? Amuleto da sorte, né? Eu vou usar Blineder, não é uma promessa, porque se eu não fizer, beleza, eu dei um nó em Deus. Eu não fiz uma promessa, eu falei, mas falei Blineder, não é uma promessa. Então se eu fizer ou não fizer, 0 a 0. Então nós não podemos usar isso daí como um amuleto da sorte, e muito menos como muleta de aleijado, né? Então você pega a muleta, coloca debaixo dos 2 sovacão, né? E fica aí pulando de perna de pau. Blineder, Blineder, né? É o que normalmente as pessoas gostam de ficar falando por aí, né? Blineder, 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 né? Então, né, não podemos usar isso daí de uma maneira leviana também, né? Então pense antes de falar, porque depois que você dá à luz a palavra, né? E aí, o que eu fui falar? Blineder. Aí você se esconde atrás, não é uma promessa. Então não é por aí. Então vamos pensar melhor, né, amados? Porque a coisa é séria, não é brincadeira não, tá bom? Né? Então, capítulo 35, né, nós estamos vendo aí, né, dessa forma, Iacve orientou todos os seus filhos, servos e servas, simplesmente para eliminar todo e qualquer objeto de idolatria ou qualquer coisa que tenha conexão com a idolatria. Elimine, queime, destrua. E vamos nos purificar ritualmente, porque nós iremos para Bet-El. Aí então, o verso 4 diz, né? Eles entregaram a Iacve todos os ídolos que estavam em sua posse, bem como as argolas de suas orelhas, e Iacve enterrou-os debaixo do terebinto, que está próximo a Shechem. Eles partiram, os temores de Iacve revelaram-se infundados, pois o pavor de Deus caiu sobre os habitantes das cidades circunvizinhas, e não perseguiram a Iacve e seus filhos. Assim Iacve chegou à luz, que é Bet-El, em Canaã, porque Bet-El, ou Betel, né, de forma simples, né, que é falado, né, era conhecido também como Luz, a cidade de luz, o local de luz, né? E também tem essa conexão com Jerusalém, né? E então eles chegaram à luz, que é Bet-El. E construiu ali um altar e denominou o lugar no qual se erigiu o altar El Bet-El. Deus é revelado em Betel. Pois foi ali que Deus se revelou a ele quando ele fugia de seu irmão Esaú. Débora, ama de leite de Rívica, que fora enviada por ela para trazer Iacve da casa de Lavã, 8 anos antes, agora acompanhava a casa dele em sua viagem de volta. Foi nesse momento que Débora ela morreu e foi sepultada abaixo de Betel, que estava localizada no topo de uma colina, em uma planície próxima ao pé da encosta da colina. Enquanto Iacve sepultava Débora, um mensageiro chegou para informar-lhe que Rívica, sua mãe, também acabara de morrer. Então, no mesmo dia que Débora ela falece, também Iacve recebe a notícia que nesse mesmo dia a sua mãe Rívica também faleceu. Iacve, portanto, denominou essa planície de Alon Bahut, que significa planície do pranto, pois ele pranteou sua mãe ali, porque Rívica também era mãe do perverso Esaú. A Torá não menciona explicitamente a morte dela, para que ninguém seja lembrado de seu nome e por isso se incline a amaldiçoá-la por tê-lo trazido ao mundo, né? Então,
É uma coisa muito profunda essa reflexão sobre essa realidade de a Torá escrita, né? Não trazer de forma explícita a morte de Rivka, né? Com os seus detalhes, porque ela também era mãe de Esav, o perverso. E esse perverso, com a sua descendência, até os dias atuais, ainda persegue a descendência de Yaakov. E porque a descendência de Esav ainda não foi retificada e, portanto, continua com o mesmo veneno de Esav, o desejo de matar toda a descendência de Yaakov, ok? Então é nesse sentido aí, né? Assim como fizera quando Yaakov se dirigia a Padã Arã, Deus apareceu outra vez a Yaakov em Bet-El, em sua vinda de Padã Arã, e o abençoou, dessa vez a fim de consolá-lo no luto de sua mãe. Deus então deu a Yaakov o nome alternativo. Foi nesse momento que Deus deu o segundo nome para Yaakov, ou seja, teu nome é Yaakov, não mais será chamado somente pelo nome de Yaakov, mas Israel será também teu nome, e ele denominou-o Israel. Então disse-lhe Deus, eu te juro por meu próprio ser eterno, como Deus Todo-Poderoso, que tu, com tua descendência, serás prolífico e te multiplicarás, formando por fim uma grande nação, que sobreviverá eternamente e herdará a terra de Israel. E ainda, eu te abençoarei pessoalmente nesse aspecto agora. Como eu sou Deus, o Todo-Poderoso, que tem o poder de conceder bênçãos, assim te abençoo. Sê prolífico por meio de teu 12º filho, que tua mulher, Rachel, em breve dará à luz para ti, e multiplica teus números por meio de seu irmão mais velho, Iosef. Isso acontecerá da seguinte forma: uma nação, isto é, uma tribo, provirá desse 12º filho, e uma comunidade de nações, isto é, 2 tribos sairão de ti, por via de Iosef, e reis nascerão de ti, por intermédio do filho que estás prestes a nascer, né? Então aqui nós encerramos, né, a nossa quinta aliá, né? E mais detalhes sobre essa questão de Iosef e Beniamim, o filho que irá nascer daqui a poucos instantes, veremos isso amanhã, ok? Então amanhã nasce Beniamim, né? E mais os significados nesse sentido aqui de uma nação prolífica, né? E uma comunidade de nações, né? Mais uma vez veremos aí as conexões que há realmente com as nações não judaicas, com a descendência de Yaakov, ok? Então, amados, para encerrarmos aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala, né, para complementar aquilo que já foi dito, né, o nosso Rebbe fala sobre a questão da Diná, que saiu para observar as garotas da região. Apesar dos propósitos, né, de Diná serem simples, objetivos, né, e realmente por amor ao próximo, né, no caso específico, as moças daquela região, para que elas pudessem fazer techuvá ao seu Deus e ao Deus de sua família, ao único e verdadeiro Deus. Então ela saiu para ver as garotas, as moças ali de Shechem, e ao mesmo tempo compartilhar com elas exatamente a questão da sua fé, né? Então, nesse contato que Diná tem com elas, né? Então, o nosso Rebbe diz assim: apesar de aparentemente não ter muito sucesso os seus esforços, não foram totalmente em vão, embora o pedido de circuncisão dos homens de Shechem fosse parte de uma artimanha para enfraquecê-los. A concordância a esta solicitação indicava, até certo ponto, que os seus habitantes aceitavam refinar-se espiritualmente.
Então, a primeira questão aqui que o Rebbe traz para nós é que realmente o esforço, né, de Diná não foram totalmente em vão. Teve algum propósito, teve algum alcance de bom nisso daí, né? Para começo, os homens aceitaram tranquilamente fazer a circuncisão, né? Então, o testemunho dela, a palavra dela, já surtiu um grande efeito nesse sentido. Posteriormente, o nosso Rebbe cita a questão de quando Shimão e Levi, eles, né, os dois, eles matam todos os homens, inclusive Hamor e o seu filho Shechem, matam todos os homens da cidade de Shechem, e trazem, né, capturadas as crianças e as mulheres. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel fala que essas mulheres e essas crianças, quando foram associadas à família de Yaakov, elas prontamente começaram a obedecer aos mandamentos que a família estava obedecendo, voluntariamente, espontaneamente, né? Por causa realmente das palavras de Diná para as moças, as mulheres, as crianças, né? Então houve, segundo o nosso Rebbe, houve sim um efeito positivo, apesar dela sofrer muito por causa desta ação que ela teve. Nesta ação que ela teve, né, o nosso Rebbe fala que o comportamento da Diná ensina-nos que as mulheres abençoadas com o talento especial que Deus concedeu às mulheres, tanto é que espiritualmente as mulheres ela têm um nível superior ao dos homens, um nível espiritual superior ao dos homens. Essa é uma realidade que os sábios reconhecem, que os sábios falam sobre isso daí. As mulheres em si, natureza divina que Deus deu às mulheres, elas têm um nível superior aos homens, espiritualmente falando. Por isso que Sará viu o que Abraão não viu. Rívica viu o que Issaque não viu. Rachel e Leia ou Rachel, também tiveram visões proféticas que Yaakov não teve. Então isso daí mostra que as nossas matriarcas realmente é uma demonstração clara desse dom inigualável que Deus deu às mulheres. Por isso que elas têm, né, de fato, um nível espiritual superior aos dos homens, né? Então, isso daí não tem como tirar delas. É dom divino. Então, nesse sentido, o Rebbe Menachem Mendel, ele fala que apesar de todo esse talento especial de Diná, né, do seu poder de influenciar as demais, deve utilizar esta habilidade não somente para construir o seu próprio lar e família, né? Vamos dizer assim, construir o lar e a família é uma coisa primordial para a mulher, né? Nesse sentido aí. Mas também para atrair os corações de outras mulheres a seguir os caminhos de bondade e generosidade da Torá, né? Então, esse dom, né, as mulheres, elas não podem ter aquela, vamos dizer, entre aspas, aquela inocência da Diná, em que se misturou com as garotas de Shechem, sem as cautelas, fugindo dos olhos masculinos, né? Por isso, por exemplo, no movimento Chabad, né, o homem não cumprimenta a mulher pegando na mão, muito menos dando os famosos 3 beijinhos, né? Então esse é um costume do Chabad, que é um costume, né, exatamente para evitar qualquer aparência de mal, né, e não dar brecha realmente, né, a qualquer segundas intenções, vamos assim dizer. Então é manter-se realmente numa atitude de respeito às mulheres, certo? As moças, as mulheres, etc. e tal. Então esse recato, né, que de uma certa forma faltou a Diná, né, nessa inocência, ela não percebeu que ela estava chamando a atenção dos homens, principalmente de Shechem, o príncipe, né? Então essa inocência
deixou com que Diná se apercebesse que havia olhos inimigos por perto, para ela poder ficar de forma mais recatada. Então, nesse sentido, né, esse dom das mulheres, então o Rebbe fala nesse sentido que, além de construir o seu próprio lar e família, também devem atrair os corações de outras mulheres a seguir os caminhos de bondade e generosidade da Torá, né? Por isso não é bom uma mulher e um homem que não são marido e esposa estarem sozinhos no mesmo lugar. Então, por isso que o homem sozinho, ele não visita uma mulher. Por isso que uma mulher sozinha não visita um homem. Então, se o homem vai visitar uma determinada casa e ele sabe que vai ali encontrar só a mulher, então ele tem que ir acompanhado da sua esposa. Se ele vai prestar algum auxílio, alguma ajuda, vai levar uma visita, às vezes a mulher está doente ou algo semelhante, então ele vai fazer uma visita, então ele vai junto com a sua esposa. Ponto final. Então, esse recato é algo que precisa ter continuamente na vida das mulheres, né? E os homens precisam respeitar isso daí, ok? Então, nessa questão aí, muito cuidado. Por quê? Porque nós estamos num mundo extremamente violento, em que não se respeita o recato e o direito das pessoas, principalmente das mulheres aí. Então, dentro desse aspecto aqui, amados, né, são essas lições para nós hoje, né, na nossa quinta aliá, né, com o, como diz, né, na língua jurídica, né, data vênia, com o devido respeito, né, a todos, que nós possamos aí estarmos realmente no devido recato, né, as mulheres no seu campo, os homens no seu campo, e quando houver um contato, né, que os homens sempre estejam acompanhados das suas esposas, né, que as mulheres sempre estejam acompanhadas dos seus maridos, para poder realmente ter esse contato aí, né, e deixando aí o recato sempre em evidência, para evitar qualquer mexeriqueiro. Não podemos esquecer que Lashon Hará, né, fofoca, maledicência, sempre tem alguém pronto para disparar a flecha. Que sejamos, pois, luz, que nós sejamos uma boa mensagem da luz divina, da palavra divina no nosso dia a dia, levando em frente cada vez mais a santidade do nosso Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.